Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover, dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo 327 do mangá. Afinal já tivemos a publicação do capítulo completo na versão oficial e então hoje a gente vai comentar em detalhes tudo o que aconteceu na grande batalha contra o Rei dos Demônios, mais superação, mais poderes. Vamos falar de tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com Asta parando o ataque do Rei dos Demônios. Lúcifer estava utilizando os dois novos braços que criou para atingir Knight e também o Capitão Yami e tirá-los instantaneamente de combate. Enquanto isso, ele estava atacando Asta, agora com um golpe que tiraria a vida de qualquer um. Porém, o garoto da antimagia, apenas utilizando a espada, consegue parar aquele ataque facilmente. Lúcifer não entende como isso é possível. Ele se perguntava o que estava acontecendo. Ele sentia que nada havia mudado. O poder mágico daquele garoto seguia não existindo. Então como ele podia ter parado aquele golpe? Neste momento, a gente viu o Rei dos Demônios dizendo que a vida de Asta tinha que acabar agora, e depois disso ele seguia tentando golpear. Ele estava furioso e queria destruir Asta de uma vez por todas. Víamos então agora com o braço esquerdo ele tentando atingir. Lúcifer agora atacava em direção ao rosto de Asta. Ele estava tentando atingir o garoto da antimagia e realmente consegue fazer. Ele golpeia Asta com toda a sua força, mas neste momento a expressão do Rei dos Demônios muda. Asta havia suportado aquele ataque. Ele havia sido atingido diretamente e não ligava pra isso. Ele não mostrava nenhuma reação além da sua raiva. Ele agora mostrava pro Rei dos Demônios que os seus golpes destruidores contra ele não faziam efeito algum. Asta neste momento, ele apenas dizia que era estranho. Até agora, as emoções dele e do Lieb apenas pareciam estar se sobrepondo, uma por cima da outra. Porém agora, elas realmente se tornaram uma só. Enquanto dizia isso, enquanto falava sozinho e ignorava o Rei dos Demônios, ele segurava o braço de Lúcifer que estava tentando golpear. Asta estava tranquilo. Neste ponto, ele olhava diretamente para Lúcifer dizendo que era graças a isso que agora as emoções deles eram muito mais do que sentir apenas a mesma dor e a mesma raiva. Eles têm uma ligação insuperável e é graças a essa ligação que fica bem visível para ele que ele tem que derrotar Lúcifer seja como for. Ele tinha que acabar com o Rei dos Demônios imediatamente. Neste ponto ele apenas pensava na lista, pensava nela dizendo enquanto perdia sua vida que o Lieb tinha que viver. Neste momento Asta apertava e erguia a mão do Rei dos Demônios dizendo que iria acabar com ele agora e iria sobreviver. Este seria o fim. Vimos neste momento que Lúcifer estava assustado, ele não esperava por isso, ele não esperava por essa reação e reviravolta. Neste momento ele apenas observava Asta enquanto seguia tentando atacar. Ele percebia que Asta era capaz de anular completamente qualquer poder mágico que tenha contato com ele. Dessa forma, a força física de Lúcifer já não era mais o bastante. Ele não poderia mais ser ajudado pela gravidade ao seu redor. Lúcifer então fica ainda mais furioso e queria também destruir aquele garoto imediatamente. Afinal agora ele entendia que o Asta tinha um poder muito acima do imaginado. Ele passa a golpear Asta em alta velocidade, centenas, talvez milhares de golpes de uma só vez. Ele atingia diretamente o garoto da antimagia que seguia parado. Víamos que o Asta não movia nenhum passo para trás. Ele apenas estava ali recebendo todos aqueles ataques e enquanto isso, depois da fumaça baixar, ele apenas movia sua espada. Ele continuava de pé diante do Rei dos Demônios e dizia que o único que agora será deixado no chão e irá perder a sua vida neste confronto era o Rei dos Demônios. A sua jornada acabaria agora. Os seus planos chegariam ao fim. A expressão de Asta mudava completamente. Aquele garoto agora estava obstinado. Ele queria destruir Lúcifer custasse o que custar. E neste ponto então, com apenas um único movimento muito rápido, a ponto de Lúcifer não conseguiu antecipar nem mesmo acompanhar, Asta foi capaz de, com apenas um único golpe de sua lâmina, cortar os 4 chifres de Lúcifer. Não apenas isso, como ele também foi capaz de cortar os braços do demônio. Neste ponto, ele acabou libertando o Capitão Yami e também o Knight, que estavam capturados, que estavam sendo erguidos ao ar pelos braços daquele monstro. Neste momento, Asta foi capaz de salvar os dois e Lúcifer fica ainda mais assustado. Ele não esperava por isso a sua velocidade e a sua força. Ele havia sido ultrapassado por um garoto que não possuía mana, que estava aliado com um demônio que também não tinha nenhum poder mágico. A expressão agora mudava completamente. Víamos que neste momento o Knight, que estava caindo agora após ser liberto de Lúcifer, começava com muita dificuldade a abrir os olhos e pensar que esta era realmente talvez a verdadeira forma de magia de união de Asta, a verdadeira assimilação demoníaca. Talvez agora Asta havia conseguido atingir o seu verdadeiro potencial. Neste momento a gente viu o Capitão Yami e também víamos ele olhando diretamente para o Asta, o único que estava à sua frente, o único que se mantinha de pé
pé, enfrentando o inimigo mais poderoso que já surgiu no caminho de todos eles. Yami então apenas começa a pensar e ter alguns flashbacks, o momento onde ele escolheu aquele garoto para fazer parte do seu esquadrão. Ele dizia que o Asta era muito divertido, e que também seria divertido vê-lo se juntar aos seus outros companheiros, e então um sorriso surgia no rosto do Capitão Yami. Ele começava a sorrir muito, ele estava orgulhoso de Asta. Enquanto sorria orgulhoso daquele garoto, ele dizia que sabia que não estava errado em relação ao Asta. Ele havia acertado, e então ele apenas dizia: agora, Asta, acabe com ele. Neste ponto a gente via que o Asta estava bem sério, a sua expressão continuava sendo de uma grande ira. Ele agora sabia que a luta era pessoal, ele tinha que acabar com o Lúcifer, não importa o que acontecesse. E há muito além de todas as suas outras batalhas. O seu amigo Lieb, as suas emoções, o mundo inteiro, tudo agora estava nas mãos de Asta, e ele sabia disso. Porém o garoto sabia que existiam apenas agora 5 segundos. Ele apenas tinha 5 segundos para vencer aquele demônio, porque depois disso, a forma de união, a magia de assimilação chegaria ao fim. O seu poder iria acabar. Porém Asta, ele sabia que este tempo deveria ser o suficiente. E então o vimos se movimentando muito mais rápido do que antes, muito mais forte do que antes. Asta tocava com seus pés o rosto de Lúcifer. Neste ponto víamos que o Rei dos Demônios não mudava sua expressão. Não porque ele não se importava com aquele ataque, mas sim porque ele nem mesmo viu esse ataque chegando. Ele nem mesmo viu o momento em que Asta se moveu. O garoto da anti-magia havia o atingido mais uma vez, e com seus pés ele agora arremessava Lúcifer para muito longe, afastando o Rei dos Demônios dos seus companheiros de esquadrão. Agora de uma vez por todas salvando o Capitão Yami e salvando Knight. Asta estava ali voando junto ao seu Grimório, arremessando o demônio mais poderoso de todos os tempos. Agora a magia gravitacional de Lúcifer, que amplificava sua força e deixava mais lento e mais fraco os ataques dos seus adversários, deixava de existir sobre o Asta. O garoto estava com uma transformação completamente diferente de antes. Ele agora estava completamente diferente de antes em transformação, poder e emoções. Asta em apenas um instante consegue superar a força e a velocidade de Lúcifer, e isso foi confirmado no ataque que mandou o Rei dos Demônios para muito longe. Lúcifer não havia notado o quanto o poder deste mago havia crescido. E agora, o capítulo da semana chega ao fim com a frase: começa o contra-ataque. Asta tem apenas 5 segundos, ele tem pouco tempo, mas tem força de vontade o suficiente para superar os seus limites mais uma vez, e dessa vez vencer o Rei dos Demônios de uma vez por todas. E eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Você acha que o Asta nesse meio tempo, nesse curto período de alguns segundos, vai ter poder, velocidade e força suficiente para acabar com o Rei dos Demônios de uma vez por todas? Ou você acha que Lúcifer ainda vai mostrar algum novo poder? Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso e o que vocês estão achando da continuação do mangá de Black Clover, dos novos capítulos semanais. Comenta aí embaixo, eu espero saber o que todos vocês pensam sobre o novo capítulo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!